canal, se você é novo por aqui, eu sou nutricionista, cozinheira e mãe, eu sou a Marina, e nessa série de vídeos eu falo sobre introdução alimentar. A gente chama isso de Hora do Papá, e esse vídeo agora é a parte 2 de um vídeo de 2 partes, de uma série maravilhosa de vídeos que estão mostrando muito sobre introdução alimentar. Se você não assistiu, assista desde o começo, e se você não assistiu a parte 1 desse vídeo, assista, porque eu vou começar já de onde eu parei da última vez. Eu vou continuar mostrando opções para vocês de como oferecer alimentos para o bebê, e também vou falar principalmente sobre o desenvolvimento da mastigação, desenvolvimento dentro da boca nesse processo de introdução alimentar do bebê. No último vídeo eu falei muito sobre as mãozinhas, né? Para ilustrar isso, eu cozinhei uma batata inglesa e já amassei ela, cortei nas texturas que eu mostrei para vocês no último vídeo. Começa com a papinha bem amassadinha aos 6 meses. Ainda com 6 meses, a cada dia você vai amassando cada vez menos. 6, 7 meses. Com 8 meses ele tá comendo ela bem pouco amassada. Com 9 meses ele já tá comendo pedacinhos. Por que que é importante fazer essa progressão dos 6 aos 9 meses? Quando o bebê começa a comer com 6 meses, ele já tem alguns reflexos nele mesmo. Por exemplo, ele tem um reflexo de morder, como se fosse dar uma mordida. Se você botar o dedo na boca do seu neném, ele vai fazer assim, sem dente, com a gengiva, mas ele vai fazer assim. Ele já tem esse reflexo. E um outro reflexo que ele tem é de lateralizar a comida. Então ele já sabe, dos 6 aos 9 meses ele tem esse reflexo, jogar a comida de um lado para o outro com a língua, que é uma coisa que a gente precisa pra gente aprender a mastigar. Esses dois reflexos, eles vão sendo diminuídos ao passar do tempo, e com 9 meses eles já meio que desaparecem. E é por isso que a gente precisa aproveitar dos 6 aos 9 meses para ensinar o bebê a mastigar. Ele já sabe engolir dentro do útero, ele já engole líquido amniótico, mas ele ainda não sabe mastigar. A gente precisa ensinar para ele. E como que a gente ensina? Pode ser dando um pedaço de comida macia para ele se desenvolver a partir disso, ou pode ser desenvolvendo as texturas pouco a pouco para que ele se desenvolva a partir disso. Mas precisa desenvolver a consistência. Quando você começar a dar comida para o bebê, seja na colher a papinha, ou seja a batata, você vai ver que a primeira coisa que ele vai querer fazer é sugar. Hoje eu tô oferecendo melancia e caju. Ele tá super curtindo o caju, que eu acho que é uma sensação muito diferente, porque o caju tem aquela coisa de apertar, né? Não é uma fruta super comum aqui em casa, mas porque eu queria mostrar pra ele, eu acabei comprando. Então é muito legal, que a gente vai variando pra casa inteira. E o caju, ele vai chupar, mas não vai conseguir, porque o caju é muito fibroso, né? Então daqui a pouco ele vai soltar um pedação do caju, só que sem o suquinho. Tá vendo? Chupou. E soltou esse negocinho aqui. É difícil até mesmo pra gente, né? É muito fibroso, então é mais pra chupar mesmo. Tô no terceiro pedaço, tô amando! Então, a papinha, quanto mais líquida, inclusive, mais fácil de sugar. Que não necessariamente é bom, porque se for muito líquido, pode causar engasgos, tá? O que é um engasgo? É quando, com líquidos, entra pelo lugar errado e aquilo é meio que aspirado, né? Então pode acontecer até com leite materno, água, papinhas bem líquidas, serem aspiradas pelo lugar errado pelo bebê. E ele pode engasgar com alguma coisa sólida que ficar aqui presa, interrompendo a passagem de ar. Então um bebê que engasgou com alguma coisa sólida vai ficando sem ar, ele não vai conseguir fazer som nenhum, ele não vai chorar audivelmente, ele vai ficar simplesmente... Ela vai estar com um olhar de pânico, olhos esbugalhados, ela não vai estar com ações, provavelmente, para tentar tirar aquele pedaço de comida, ela não vai estar vomitando, ela não vai estar tossindo, ela vai estar simplesmente entalada com aquele negócio. Mas o principal sinal é justamente que não tá passando ar, não tá passando som. Ela tá com aquela cara, se demorar muito, vai mudando a cor da criança também. Isso pode acontecer com adultos, mesma coisa. Esses engasgos podem acontecer com diversas coisas. Como eu falei, pode acontecer desde um líquido
né, tipo leite materno, ou até de uma papinha super líquida, da criança aspirar. E pode acontecer também com pedaços, por exemplo, pedaços de alimento muito duros e de formatos inadequados, e pode acontecer com brinquedos ou alguma coisa que alguém derrubou. Olha, tem o jabuticaba aqui. Essa jabuticaba aqui seria o item perfeito para uma criança engasgar. Por quê? É redondo, é pequeno. Se uma criança engolir isso aqui, é mais ou menos o tamanho para bloquear a via dela e ela engasgar. Isso aqui é um alimento perigoso, a gente não vai oferecer para o bebê. Esse aqui não é um alimento perigoso, a gente pode oferecer para o bebê. E eu vou explicar por quê. Mas antes, se você tem um bebê, seja ele um recém-nascido, se você está grávida, você precisa aprender a manobra de desengasgo. Você precisa saber essa manobra. Eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo que ensina direitinho como fazer, porque isso pode salvar a vida do seu filho, salvar a vida de uma criança perto de você, tá bom? É importante a gente saber para adultos e para crianças, mas é que as crianças têm alguns pormenores, alguns cuidadinhos que a gente tem que ter pra gente fazer essa manobra corretamente e poder desengasgar uma criança caso isso aconteça. Seja com um pedaço de Lego pequeno de uma criança mais velha, seja com leite materno, seja com uma uva que ela pegou em algum lugar. Por que isso aqui não é perigoso? Por que é adequado para eu dar para um bebê? Por que isso aqui não é um risco de engasgo? Primeiro, o formato. A gente sempre vai dar formatos para a criança que não são arredondados. Então você vê, eu posso dar a batata, eu posso dar um palito de cenoura, eu posso dar um palito de pera, eu posso dar metade de um ovo. Os formatos não podem ser arredondados. Então, uma uva, uma jabuticaba, um tomate cereja, uma rodela redondinha de cenoura, essas coisas podem engasgar, porque encaixam nesse formato redondo perfeitamente. Esse é um formato seguro. Quando a criança vai pegar isso aqui, o que ela vai fazer ela vai botar na boca e ela vai começar a amassar. Como a textura disso aqui é adequada, ela vai amassar isso na boca. Isso vai indo para a boca dela de um lado para o outro enquanto ela está aprendendo a mastigar essa coisa nova. Vamos supor que ela quebre um pedaço grande. E esse pedaço está na boca do seu filho. Ai meu Deus, tem um pedaço grande na boca do meu filho, ele vai se engasgar, eu preciso botar a mão na minha boca e tirar isso aqui. Não se desespere. Calma, que a gente tem um protetor maravilhoso, um reflexo incrível que os bebês têm justamente nessa fase para protegê-los, que é o reflexo de gag. O reflexo de gag é um reflexo que vai prevenir que o bebê engula pedaços grandes. Se uma comida é redondinha e escorregadia, pode ser que acidentalmente ele engula ela inteira, por isso que isso é um risco. Mas uma comida assim, ela não vai acidentalmente escorregar para o fundo da garganta, tá vendo? Ela não é redonda, ela não é escorregadia. Esse pedaço aqui não vai escorregar. Ao invés disso, ele vai passar pelo processo de gag, por esse reflexo. Sabe quando a gente toca na úvula? Sabe a úvula, aquela campainha que tem no fundo da nossa garganta, que se você tocar, você fica com ânsia de vômito, você fica com vontade de vomitar, você bota pra fora? Esse tipo de reflexo de ânsia, o bebê tem muito mais pra cá. Muito mais sensível e muito mais no começo da garganta. Não é no fundo, é no comecinho da garganta. Ainda na boca, no fundo da boca, no começo da garganta, o bebê tem esse reflexo. Então, se um pedaço desse tocar essa parte da garganta do bebê, ele vai fazer... Ele vai tossir, ele vai fazer essa ânsia e vai jogar esse pedaço para fora e cuspir esse pedaço. Então ele não vai engolir esse pedaço inteiro. Ele não vai acidentalmente engolir um pedaço desse. Ele vai botar pra fora.
E ele, olha, vai botar pra fora com a maior naturalidade do mundo e vai tentar pegar de volta pra botar na boca. O mesmo pedaço que ele cuspiu e vai mastigar e engolir esse pedaço. Faz parte do processo. Pode ser que ele não cuspa, pode ser que ele só volte pra boca e continue mastigando. É assim que um bebê aprende a mastigar. Com um pedaço grande, ele morde ou dá uma sugadinha, quebra pedaços na boca dele. É isso que a gente quer mesmo. A gente quer que ele quebre pedaços disso aqui pra ele poder comer. E aí ele vai começar a fazer aquela lateralização que eu falei, mastigando, aprendendo a mastigar. E se for um pedaço grande pra lá, ele volta, mastiga mais um pouquinho. Se for outro pedaço menor, mas que ainda não tá do tamanho pra ser engolido, volta, mastiga mais um pouquinho. O gag acontece o tempo todo. A maioria das vezes são gags tão leves que a gente não percebe. Ó, um bebê pode ter gag com isso aqui, gente. Pode ter gag com papinha. Porque isso aqui não é o leite materno. Isso aqui não é o processo de sugar o peito da mamãe ou sugar uma mamadeira. É uma coisa diferente. E é sólido, é um alimento sólido, mesmo que esteja amassado. Então, é normal que ele tenha gag. É comum, faz parte do processo. A maior parte dos gags é tão leve que a gente nem percebe, mas no começo, 3, 4 vezes por refeição, ele vai fazer isso, ele vai ficar cuspindo, ou talvez mais, tá? Talvez até muito mais, depende do bebê. Ele vai ficar cuspindo e botando pra fora. O que fazer quando o seu filho estiver tendo um gag? Pegar um pedaço grande de comida, quebrar um pedaço grande da cenoura e tá com esse pedaço grande aqui. Você espera. Você aguarda, você mantém a calma. Você já sabe que o processo natural é que ele tenha o gag. Você já sabe que faz parte da mastigação. Então você não precisa se desesperar, tá? Você vai olhar ele fazendo a mastigação, você vai olhar ele fazendo o gag. Você vai perceber que ele tá fazendo som, que ele não tá com um olhar de pânico, que ele tá tossindo, que ele tá projetando esse alimento pra frente. No engasgo, a criança não faz assim, ó. No engasgo, o movimento é ao contrário, é o movimento de quem tá tentando pegar ar. Tá entendendo? No gag, ele projeta a comida pra frente. Então você vai ver ele projetando essa comida pra frente, você vai contar até 3, respirar fundo e você vai ver que a sua criança vai cuspir esse pedaço. Se ele não cuspir, se não tiver som, se ele tiver com aquela cara de pânico, se ele estiver fazendo assim pra pegar ar, é engasgo, você tira, faz a manobra, tudo bem. Mas se for gag, que é o mais comum de todos, mantenha calma. Isso é seguro. Tudo que eu mostrei aqui, o BLW, a participativa, a papinha, feito do jeito certo, é seguro. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Eu vou responder todas as dúvidas. E tô doida pra gravar mais vídeos porque eu tô amando essa série. Vejo você na próxima. Tchau. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high.